ao tempo em que convidamos a senhora Clarice Silva, engenheira de Minas, e o senhor Fernando Espínola, engenheiro ambiental, do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada Convênio Convale, SEMA e INEMA. Eles falarão sobre licenciamento e fiscalização ambiental. Boa tarde, tudo bom, gente? Eu imagino que todo mundo já está um pouquinho cansado, né? Uma palestra um pouquinho longa. Nós vamos falar... Desculpa, meu nome é Fernando Henrique Espínola, sou engenheiro ambiental e sanitarista. Hoje faço parte da gestão ambiental compartilhada, junto com a colega Clarice, e nós vamos falar um pouco sobre licenciamento e fiscalização ambiental no Vale do Jiquiriçá. Clarice vai se apresentar. Boa tarde a todos. Me apresentando, eu sou Clarice, tá? Juntamente com o Fernando. Nós fazemos parte, como ele falou, né, do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada. É um programa firmado aí entre a Convale, a SEMA e o INEMA, né, que veio aí dar apoio aos municípios. Eu vou só passar a palavra para o Fernando, só para ele começar a apresentação. Para dar início, nós fizemos essa apresentação dividida em 3 partes. Inicialmente, vamos falar sobre o panorama geral de identidade do Vale do Jiquiriçá. Na sequência, a gente vai apresentar as atividades da Convale e, finalmente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre gestão ambiental compartilhada e a questão de licenciamento e fiscalização ambiental. O Vale do Jiquiriçá fica situado, como nossa colega Zenóbia já trouxe anteriormente, fica situado no sudoeste baiano e uma parte no Recôncavo Sul. Possui aproximadamente 10.741 km², ocupando 1,8% da extensão territorial baiana. É composta por 20 municípios e 293 mil aproximadamente de habitantes. Com relação ao PIB, eu trouxe um gráfico que mostra o percentual que cada município contribui. Eu não vou me ater muito, vou focar um pouco na questão aqui da agropecuária, que a gente pode perceber que teve um declínio de 2002 para 2010 de 28% para 17%. E, na sequência, como é o mais importante aqui na temática, mais um declínio de 2010 para 2021, que foi para 14,7%. Mas percebemos que ela movimentou 370 milhões de reais em 2022, um percentual de 0,8% da produção baiana. Como destaque, o cacau movimentou 119 milhões de reais, na sequência o maracujá e a mandioca também trazendo suas importâncias. Com relação aos rebanhos, o que realmente tem de destaque no Vale do Jiquiriçá é a produção de bovinos, né, que movimenta 2,6% do PIB baiano, com aproximadamente 327 mil cabeças de gado. Na sequência, galináceos, suínos e ovinos. Com relação à produção industrial, o Vale do Jiquiriçá movimentou 463 milhões em VAB em 2021, sendo nos segmentos de calçados, alimentos e bebidas e construção civil. Os outros destaques, né? Comércio e serviço já movimentou um pouco mais, 2,8 bilhões de reais, movimentando 1,4% do VAB, sendo os principais segmentos administração pública, comércio varejista, serviço de atenção à saúde e também queria trazer aqui algumas informações só a nível de conhecimento, que o comércio exterior os municípios exportadores com maior destaque aqui, trazemos Maracás com 128 milhões de dólares e Amargosa com 7,1 milhões de dólares, sendo que os principais segmentos são químicos e petroquímicos e, na sequência, carnes e miudezas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as atividades que o consórcio desenvolve. O carro-chefe do consórcio é a manutenção corretiva e preventiva de estradas. São 625 quilômetros de estradas, onde a Convale faz o serviço de capina, roçagem,
limpeza lateral, limpeza de bueiros, tapa-buracos, correção de pontos críticos, drenagens, obras complementares, sinalização e patrulhamento. A Convale também atua com a patrulha mecanizada, que oferece mais de 26 máquinas para atender as demandas do município. A Convale também ela tem um convênio do SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Esse sistema tem o objetivo de fiscalizar, regulamentar e inspecionar produções de produtos de origem animal, como carne, leite, mel, ovos, pescados e seus derivados. A mesma função do ADAB, só que de forma municipal. A Convale também já contou com regularização fundiária. Aqui eu trago os dados de 2022, que foi titulados 196 títulos extratados apresentados pela CDA. Também conta com parceria mais forte, que visa fortalecer as cadeias produtivas do leite, mandioca, cacau e da galinha caipira, fornecendo kits para os produtores, kits como galinheiros, as pintainhas, também tanque de expansão e máquinas forrageiras. E, por fim, o Gestão Ambiental Compartilhada, que tem a intenção de fornecer às secretarias e aos técnicos informação técnica mesmo. Clarice, na sequência, vai falar um pouquinho mais sobre Gestão Ambiental Compartilhada e focar no licenciamento e fiscalização ambiental. O programa, né, de gestão ambiental compartilhada, como eu falei, é um convênio firmado aí entre a Convale, SEMA e INEMA. O programa ele veio para dar apoio, né, aos municípios, o apoio técnico. Então, os municípios que não possuem uma equipe técnica capacitada para o licenciamento e fiscalização ambiental podem estar acessando, né, o programa, ou aqueles que não possuem uma equipe multidisciplinar também pode estar acessando aí o programa de gestão ambiental compartilhada. Atualmente estamos no convênio 015 de 2024. Já fizemos aí 20 relatórios diagnósticos da situação socioambiental dos municípios, 50 pareceres técnicos, 18 levantamentos de informações sobre educação ambiental, uma conferência intermunicipal de meio ambiente e a nossa obtenção mais nova aí, que é o Sistema de Informações Ambientais, o EGAC. Boa parte dos municípios, vamos dizer assim, metade dos 20 municípios já foram treinados, tá, para acesso a esse sistema. Esse sistema vai integrar os empreendedores, a equipe técnica e os municípios, né, nesse processo de licenciamento e fiscalização ambiental, tirando, né, aquela antiga forma de fazer o licenciamento, né, solicitar na secretaria, toda aquela forma de papelada. Então, o sistema veio para dar celeridade a isso e informatizar as coisas, né? Tudo vai ocorrer agora, daqui para frente, via sistema. Falando de licenciamento ambiental, né, o licenciamento ambiental ele está embasado todo em uma legislação, né? A começar pela Constituição Federal de 88, Resolução CONAMA 237, que vai ditar ali os procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental. A Lei Complementar 140 de 2011, que veio para estabelecer ali competências municipais e estaduais e federais. A Política Nacional de Meio Ambiente, a Política de Meio Ambiente aí do Estado da Bahia, além da Resolução CEPRAM, e a legislação municipal e seus planos ambientais. Então, quando a gente fala de licenciamento, a gente pergunta, né, primeiro, o que é licenciamento ambiental. Então, a Lei 10.431, ela vem definir esse licenciamento ambiental, que seria um procedimento administrativo para autorizar atividades e empreendimentos que utilizem de recursos ambientais. Abrange aí todos os empreendimentos potencialmente poluidores ou que possam causar algum tipo de degradação ambiental. E o município hoje, ele para ter a competência
para licenciar e para fiscalizar, ele precisa ter uma estrutura mínima, tá? Que seria aí o Sistema Municipal de Meio Ambiente. Então, essa estrutura mínima seria um órgão ambiental capacitado. Então, esse órgão ambiental tem que ter uma estrutura física, tá? Tem que ter técnicos capacitados. Nessa parte de técnicos capacitados, eu posso até entrar em detalhe, porque o município que não possui uma equipe técnica capacitada, não só por não ter, ele não quer dizer que ele não vai licenciar, né? Não quer dizer que ele não vai fiscalizar, até porque ele vai recorrer ao consórcio, tá? Ao Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, que vai aí ceder os técnicos para a emissão dos pareceres técnicos exigidos aí para o licenciamento ambiental. Além disso, o município ele deve ter uma legislação específica, uma lei específica do município, uma lei municipal de meio ambiente, tá? Um conselho municipal de meio ambiente. O conselho ele vai ser ali deliberativo e consultivo, tá? Criado para garantir aí a participação da comunidade, legitimar os processos de licenciamento de competência municipal, e um fundo de meio ambiente. O fundo seria um instrumento econômico voltado ao gerenciamento adequado dos recursos e taxas, conforme as necessidades. Então, olhando assim para o nosso vale, os 20 municípios do nosso vale, todos eles possuem competência para o licenciamento ambiental, tá? Só muda ali que, dentre esses 20, 18 eles possuem competência nível 3 e somente 2, até o momento, eles possuem aí competência de nível 2, mas todos licenciam. Então, quando a gente fala em empreendimento, em licenciamento, né, nós estamos falando de empreendimentos que vão ser licenciados, eles são passíveis, né, aí de licenças. Então, eles devem ser classificados, e a classificação ele vai ocorrer através do potencial poluidor, que seria ali a capacidade de uma atividade causar impactos ambientais, e o seu porte, que seria o tamanho ou capacidade produtiva da atividade. Então, o porte ele vai variar entre pequeno, médio e grande, e o potencial poluidor vai variar entre pequeno, médio e alto. E o resultado disso vai ser aí 6 classes, né, de classificação, e essas 6 classes vai ditar qual tipo de licença vai ser aplicada aí a esse empreendimento, tá? Se vai ser uma licença unificada, né, se vai ser o conjunto aí de licença prévia, licença de instalação e uma licença de operação, tudo vai depender da sua classe. E, dentro do licenciamento ambiental, né, seguindo ali a resolução CEPRAM e a lei aí do Estado da Bahia também, que faz as mesmas divisões, os empreendimentos passíveis de licença está dividido em 7, tá? Em 7 divisões. Quando a gente fala em florestas, né, florestas plantadas, a gente fala de silvicultura, né? Então, quando a gente está falando de silvicultura, a silvicultura se enquadra ali na divisão A, tá? Do licenciamento ambiental do Estado, né? E dentro da resolução CEPRAM 4.327 de 2013, estaria também na mesma divisão. Então, o licenciamento ambiental da silvicultura, ela está incluída aí na Lei 6.938 de 81. Né? Ela estava incluída, vamos dizer assim, na Lei 6.938 de 81. Há pouco tempo, a lei teve uma modificação, entrou aí a Lei 14.876 de 2024, que alterou essa atividade. Quando a gente vai, né, na lei nacional, aí na política nacional, que é essa lei de 81, na política nacional de meio ambiente, a gente vai perceber que, inicialmente, a silvicultura ela estava enquadrada
como uma atividade potencialmente poluidora de médio potencial poluidor. E aí, o que acontece? Quando essa lei veio ser alterada, essa atividade, ela passou a ser, né, ela foi excluída aí da lista de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, reduzindo aí um pouco, né, da burocracia para o setor florestal, visando estimular o plantio florestal e a economia sustentável, sem abrir mão do controle ambiental. Então, hoje, o licenciamento ambiental da silvicultura está sob competência, né, até o momento, depois da modificação da lei, vamos ver o que é que vai ser daqui para frente, mas hoje ainda está sob competência do Estado, tá? E da dimensão federal, certo? E, em destaque também aqui, quando a gente fala de silvicultura, né, a gente falou, muitos falaram aí, né, que quando a gente tem uma área antropizada, uma área degradada, quando é feito esse cultivo nessas áreas, essas áreas já estão antropizadas, já estão degradadas, então elas não vão precisar de uma supressão vegetal, não é isso? Mas, quando se trata de uma área, ainda que carrega as características originais dela, essas áreas, se for praticada esse tipo de atividade, ela vai precisar de uma supressão, certo? Então, áreas que carregam características naturais ainda precisam ser suprimidas, e, para isso, né, aí é um procedimento de autorização de supressão vegetal, ASV, que precisa ser solicitado antes de fazer, né, de praticar a atividade. E, para finalizar, falando de fiscalização ambiental, a fiscalização ambiental hoje, né, é o monitoramento de atividades licenciadas, tá? Então, toda atividade que é licenciada hoje deve ser monitorada, deve ser fiscalizada, não é isso? Então, a fiscalização é feita nessas atividades licenciadas, além de incluir ali as denúncias. Muitas vezes, o município recebe uma denúncia de alguma atividade, às vezes ela está sendo licenciada pelo município e, às vezes, ainda não, tá? E aí o município vai lá, notifica essa atividade que está sendo, né, ali, está causando algum dano ambiental, notifica e o objetivo disso aí é identificar, né, e combater as infrações ambientais, desmatamento, poluição, uso irregular da água e outros. E aí ocorre a aplicação, se houver, né, de multas, embargos e termos de ajustamento de conduta. Tá? Finalizo minha apresentação aqui. Desde já agradeço a todos, tá? E o convite também, e obrigada. Obrigado, gente. Muito bem, agradecemos aí a Clarice e a Fernando pela participação.